Eu só tô aqui pra impedir que o parquinho não pegue fogo, mas eu vou botar Justo. fogo no parquinho mesmo assim. Bom, gente, essa live aqui, ela é o equivalente a quando os pais saem de casa e as crianças ficam sozinhas na casa, entendeu? Fazem uma bagunça. É basicamente isso que está acontecendo, porque aqui só tem ator e Deus, obviamente. Deus está sempre presente, né? Sempre julgando. Eu não conto muito aqui, que eu sou mais criança que vocês, então. Mas Deus ainda por cima é humilde, gente. Seguinte, deixa eu Bom, explicar um pouquinho aqui da live, como é que vai ser. É uma live que a gente vai estar lendo 4 fanfics que se passam na mesma situação, só que por visões diferentes dos marotos. O JP vai estar lendo o Thiago Potter, o Ricardo vai estar lendo o Pedro Pettigrew e o Juan vai estar lendo o Remo, mas eu não vou ler a Lily. Nós vamos sortear, inclusive, agora, 3 pessoas do chat para ler a Lily, o Sirius e a Mary nessas 4 fanfics. eu posso sortear já, quer? Pode Vou sortear, rodar. que a gente Rodei. vai. eu escrevi. Luísa FC do Natan. Bruno, que acabou de dar o sub. I am Ruth. Ganhasses. Oi, Luísa, Tudo prazer. bom, Luísa? Olá, Luísa. Ô, Luísa, diminui o volume da TV, foca aqui. Ai, que Esse fofa. fone também, é maneiro esse fone. Derreti toda. Que Obrigada. Oi, gente. tudo bom. Eduardo, ajuda. Prazer, Eduarda, tudo bem? Bem, Tá feliz de estar com a gente aqui? Uhum. Eu sou tímida. Fala, Bruno, prazer, cara. E aí, Bem-vindo. Bruno? Ó, E aí, gente? entrou aí, ó. Prazer. O título da fanfic é o baile de formatura. Então, vai ser uma fanfic que vai envolver esses personagens. O tema principal é Wolfstar, que é o casal Sirius e Remo. Isso não é canon da série, preciso deixar isso muito claro, tá? São coisas completamente à parte. Isso aqui é só pra gente brincar mesmo aqui. Depende da doação, depende da doação. Nossa, viado, como o dinheiro é bom, né? Então, primeiro a gente vai ler na visão do Sirius, na cabeça do Sirius. Vamos começar, pessoal. O baile de formatura. Mais um baile idiota, como tantos e tantos bailes idiotas nesse mundo bruxo. A verdade é que, mesmo com Remo e Pedro ao meu lado, Sirius se sentia de volta às festas no antigo casarão dos Black e aquilo frustrava. Vestia a roupa de gala que aprisionava uma suposta etiqueta que não queria possuir e as expectativas que não queria criar. Perguntou-se o quão difícil seria conseguir algum álcool. Talvez a presença de Tiago tivesse ajudado, mas não podia contar com isso, uma vez que seu antigo parceiro no crime passava agora cada segundo beijando a ruiva. Como ele podia ter se deixado domar? Qual a vantagem na companhia de uma pessoa específica, quando isso impossibilitava de aproveitar a companhia de tantas outras? Cansado de seus próprios pensamentos, Sirius olhou ao redor e percebeu que, sem a liderança adequada, Remo e Pedro simplesmente ficariam para sempre estacionados ao lado da porta, sem nunca realmente entrar. Pedro quase tremia por ver tantos humanos reunidos em um mesmo cômodo. É o seguinte, Rabicho. Eu sei que somos os seus pares hoje à noite. Pode apostar que tô contigo nessa. Então, vê se encontra Mary e ela tiver o uísque que me prometeu, vou passar a noite inteira te fazendo parecer legal. Mas Pedro encarou com uma típica boca aberta, mistura de confusão e pânico, que só conseguia tirar a paciência de Sirius. Vai ficar difícil de fazer parecer legal se mantiver essa cara. Nada de beber, Sirius. Você sabe que vai passar mal. A voz impaciente de Aluado veio, do outro lado de Pedro, e Sirius imediatamente refletiu sobre a razão para Remo se incomodar tanto com sua bebedeira. Seria só porque ele o tentara beijar aquela uma vez? Foi só uma vez, e foi brincadeira. Mais ou menos. Pensar naquilo frustrou o garoto ainda mais. Normalmente sua admiração por Pedro excedia a que sentia por qualquer outra pessoa. Mas por que raios aquele lobo tinha que ser assim, mais solitário do que ele próprio? Você só implica quando eu bebo, porque eu fico especialmente sedutor. Sirius piscou, e Remo revirou seus olhos como se a ideia fosse absurda. Que frustrante. Você fica se achando sedutor e tenta beijar tudo no seu caminho.
Ele pontuou. Foi exigir demais da curta paciência de Sirius. Eu tentei te beijar aquela uma vez. Remo corou, e pareceu sentir a necessidade de responder com uma gracinha. Sirius, no entanto, não viu graça alguma. Sirius, semana passada, Thiago te viu beijando uma estátua no corredor. Depois daquela festa no salão comunal da Lufa-Lufa. Se fosse tão inteligente como se disser, Remo, saberia que Thiago Potter é um sonso mentiroso. A gente quer saber? Pedro interrompeu. Eu tô indo caçar a Mary, já que meus pares pro baile me deixaram de vela. Outra vez. Remo olhou para o chão, como se procurasse um buraco para se esconder, depois de claramente ter sido esquecido da presença de Pedro. O silêncio constrangedor pareceu espesso bastante para criar uma barreira entre Sirius e Remo, quando Pedro cruzou o salão batendo os pés. Sirius não se incomodou com o silêncio, mas com a barreira sim. Então, Lili e Thiago, cadê? Almofadinhas riu, detectando uma deixa para tornar a conversa mais divertida. O dormitório ficou vazio, né? Evans não perdeu tempo e foi ajudar o Thiago a fazer as malas. Outra piscada. Entendi. Bom pra eles. Era isso que Remo tinha a dizer? Quando o rei e a rainha do baile queriam beijar na boca, ele achava mais que natural, mas a vida romântica de Sirius era tabu? Bem, chamar de romântica seria um exagero. Tudo bem, ele já tentara beijar uma estátua, mas foi completamente diferente de quando tentou beijar Remo. Quando tentou beijar Remo, muito pouco teve a ver com a bebida. Sirius pode sentir uma carranca tomando conta de seu rosto. Eles você não julga. Sirius, o que tá rolando contigo? Você parece um dementador sugando toda a alegria do lugar. Remo finalmente o encarou, mas Sirius não seria, de forma alguma, digno da preocupação ou pena de ninguém. Algo sobre o final do período em Hogwarts vinha tornando suas dúvidas sobre seu caráter e estilo de vida cada vez mais latentes. A consciência disso o incomodava de forma tão sufocante que preferia apenas ignorar. Sabia, no entanto, que estaria exposto se Lupin pudesse ler tais sentimentos em seus olhos. O que mais ele poderia ler em seus olhos? Sirius murmurou algo que nem ele mesmo podia entender e partiu, sem destino, pelo salão. Quase 2 horas depois, descobriu-se sentado sozinho em um dos sofás. Pedro, como era de se esperar em toda a sua incompetência, nunca havia voltado com uísque. Mesmo assim, alguém lhe trouxera alguma bebida, pois agora segurava um copo vazio. Teria sido aquela menina da Corvinal que se enrolou em seu pescoço minutos atrás? Naquela hora em que se perdera de Remo? Remo era tão arrumadinho, agradável, inteligente. Sirius gostava muito quando ele ficava sem jeito. E Remo vivia sem jeito quando estavam sozinhos. Por que eles não estavam sozinhos agora? Almofadinhas levantou para procurá-lo e sentou de novo, quando o mundo girou mais rápido do que deveria. Talvez tivesse bebido mais do que um copo, afinal. Lembrava-se muito vagamente de ter bebido alguma coisa na varanda, quando encontrou aquele lufano bonitão. Como era mesmo o nome dele? Disse para si mesmo em voz alta. Logo deu de ombros. Remo chamaria de deselegante ficar com alguém e não lembrar o nome depois, mas Remo não estava ali. Decidiu procurá-lo e confrontá-lo sobre aquele abandono. Sirius fez esforço para cambalear até o jardim. Bebeu um copo d'água para clarear a mente e entendeu, no primeiro gole, que aquilo não era água. Precisou, então, urgentemente fazer xixi, mas não lembrava onde era o banheiro. Provavelmente ninguém notaria se fizesse xixi no jardim, não é? Sirius Black, você está brincando comigo? A voz estridente de Lily Evans soou às suas costas. Não, não vira pra cá. Ah, você tá molhando meu pé. Tiago, parado do lado da menina, disfarçou uma risada antes de limpar o sapato da namorada com um feitiço. Vê-lo fez com que um alívio glorioso percorresse a alma de Sirius. E isso não estava relacionado ao xixi. Ele sentiu como se estivesse perdido e fosse achado, salvo por Tiago Potter mais uma vez. Cara, eu te deixo sozinho 30 minutos. Dá nisso. Pontas o conduziu até um banco de pedra. Você disse 30 minutos, Pontas. Impressionante. Mais uma piscadinha. Tiago, porém, mostrou-se muito dedicado a preservar a imagem da monitora-chefe de Lily. Nós só fizemos as malas. É sério. Eu avisei que ele já estaria bêbado. Aquele jeitinho irritante que a Ruiva tinha de apontar o óbvio e julgá-lo por isso.
era ainda mais irritante por lembrar-lhe involuntariamente de Remo. Se ela era o Yin do Yang de Tiago, seria Remo o Yin de seu Yang? Ah, mas que coisa idiota. Pensou alto demais outra vez. Ouviu Lily sussurrar algo para Tiago, mas não pôde juntar a paciência necessária para responder. Então ignorou. Vamos procurar o Remo? Lily. Sirius sorriu, quando passou o braço pelos ombros da menina e a puxou para a festa. A música lenta, inebriante, tomara conta do salão, e enquanto Lily percorria resmungando a pista de dança, Sirius achou que ia enjoar. Marlene dançava com Dorcas. Como era de se esperar. Os gêmeos Pruitt estavam ocupados com 2 meninas da Sonserina. Eles eram realmente um orgulho para a Grifinória. Sirius se embolou ao passar por entre Mary MacDonald e Edgar Bones? Parece que não tinha dado certo pro Pedro. Aliás, onde estaria aquele palhaço? Alguém empurrou as costas de Sirius e ele colidiu com Remo. Veio se desculpar? Como assim? Remo abandonara a festa inteira. Quem é que devia pedir desculpas a quem ali? Quem deve desculpas a quem aqui? Remo e Lily reviraram os olhos em sincronia e, sem o menor pudor, largaram Sirius de lado e se envolveram em um diálogo indecifrável que durou tempo demais. Tempo suficiente para que Tiago lhe trouxesse outra bebida. Graças a Merlin. Sirius tomou um gole. Era água. Escorando na parede, a almofadinhas desistiu. Da festa, de aproveitar a formatura, de fazer a noite valer a pena, de aprontar algo com Tiago, de Pedro aparecer, do futuro, de si mesmo, de Remo... Não. De Remo, não. Sabe, amanhã, quando pegarmos o trem para casa, ainda seremos todos amigos, Sirius. Tiago, Pedro, Lily, eu, você. Isso não muda. Sirius não sabia de onde Remo viera, mas ficou grato pela sua presença. Você me perdoou mesmo? Sem as desculpas, afinal? Ainda não desisti de você. Remo sorriu e Sirius entendeu. Entendeu a vantagem de ter a companhia de uma pessoa só, mesmo que isso impossibilitasse de aproveitar a companhia de tantas outras. A água que Tiago lhe dera devia estar enfeitiçada, pois a embriaguez se dissipou e foi com total autocontrole que o rapaz impulsionou o corpo para frente e beijou seu melhor amigo. É claro que Remo retrocedeu, mas Sirius poderia sobreviver por anos nos 5 segundos em que ele pareceu de fato se entregar. Na intenção de corrigir qualquer mal-entendido e evitar tornar-se devedor de um novo pedido de desculpas, a Almofadinhas apressou-se. Eu estou sóbrio. Eu sei. A água de Tiago era mesmo encantada, então? Quero fazer isso, Aluado. Há tempo demais. Quê? Acho que sabe por quê. Acho que sente também. Não sou maluco e não estou sendo impulsivo. Pensei sobre isso, pensei mesmo sobre isso. E quanto mais eu pensava, menos encontrava motivos para dar errado. Quais são os motivos para dar certo? O que temos em comum? Melancolia? Melancolia. Remoleu seu olhar e puxou Sirius de volta para o beijo. Gente, é Wolfstar mesmo. Eu amei. É igual. Então fica sempre legal, né? Estão falando que a voz do Bruno é muito parecida com a do Chico. É porque é o mesmo Gente, sotaque. tava igual. Arrasou. Teve uma gente, fala. Valeu, gente, eu elogio. Yin Yang. Ah. É aquela fala do Yin Yang, que ele fala, mas que coisa idiota. Ele falou assim, mas que coisa idiota. Ele fez o barulho exato. Vamos lá, gente. Amor. Gente, então já abram aí a fanfic da visão do Muito Tiago. bom, Bruno. Vai lá. O baile de formatura provavelmente estava animadíssimo. Remo, Pedro e Sirius provavelmente estavam aproveitando bastante. Sirius já devia ter reclamado da decoração brega e acabado com o estoque de cerveja manteigada. Pedro certamente estaria na pista de dança tentando impressionar alguma menina fora de seu alcance. E Remo, sem sombra de dúvidas, tiraria sarro deles dois. É claro que Tiago Potter era apenas capaz de especular sobre as atividades que ocorriam no grande salão. Apenas especular, que é difícil. Sobre o quanto todos deviam estar sentindo a sua falta e a adoração que o esperava ao chegar.
Em contrapartida, ele tinha o prazer de passar aquele tempo no dormitório, sozinho com sua namorada, preparando as malas para o dia seguinte. Veja bem, o caso é que, dentre suas muitas conquistas, o distintivo de monitor-chefe não era o maior orgulho de Tiago, mas lhe garantira tempo de sobra para cair nas graças de Lily Evans, ou como gostaria de chamá-la, Lily, muito em breve, Potter. Porém, o cargo... Ai, bonitinho, né? Porém, o cargo trazia consigo muitas responsabilidades, dentre elas, conduzir a saída de todos os alunos da escola e no dia seguinte, né? E garantir que todo mundo embarcasse seguramente no expresso de Hogwarts. Muito embora a apaixonada Lily fosse mais do que tolerante com os atrasos e atrapalhadas de Tiago, ele sabia que aquela despedida seria uma espécie de ritual penoso e sagrado para ela, o que significava que o risco tinha que ser zero de dar aquela mancada. De qualquer forma, tê-la só para ele, à meia luz das lamparinas e usando o magnífico e indiscreto vestido de baile rosado, era como ter o maior tesouro do mundo e não poder gastar, o mais delicioso banquete e não poder provar. Toma, não esquece os livros didáticos. A Ruiva lhe entregou uma pilha de livros em perfeito estado, mas Tiago não pareceu particularmente contente em recebê-los. Aqui eu vou querer. Tiago, por favor, não me faça te achar ignorante. Sabe tão bem quanto eu que livros como a História da Magia são indispensáveis na estante de qualquer bruxo. Ele bufou uma risada. Para a garota tão doce e acolhedora, Lily sabia ser extremamente arrogante às vezes. Tiago, no entanto, achava aquilo muito atraente. A Grifinória é a Grifinória, afinal. Ele guardou os livros de qualquer jeito e já começava a bater o pé, impaciente, e dar pequenas espiadas em direção à porta. Queria juntar-se à festa, queria estar com os meninos, mas como poderia esperar que Lily compreendesse? Ela havia se juntado ao grupo muito tarde, e por mais que tivesse desenvolvido amizades fortes com os demais meninos, com os demais marotos, não entenderia nunca o quão importante era a última noite do quarteto em Hogwarts. Tudo estava prestes a mudar para eles, em meio a uma guerra. Se os privilégios de Tiago o protegiam, ele sabia muito bem que não protegeriam Remo, Pedro e Sirius. Anda logo com isso, Tiago. Temos que descer. Lily se demonstrou, então, mais aflita e apressada do que ele, quando fechou o malão quase em cima de seus dedos e o trancou. Depois guiou o namorado para a porta. Temos que descer. Os meninos precisam da gente. O que quer dizer? Não é óbvio? O Remo está com os nervos em frangalhos. A partir de amanhã, ele será um lobisomem sem a proteção de Dumbledore. O Pedro, por Merlin. Pedro vai ter que se virar sozinho, e acho que ele não confia em si mesmo. Tanto quanto nós confiamos nele. Mas Sirius é quem mais me preocupa. Ele ouvia tudo maravilhado, como se pudesse enxergar a namorada e o futuro com mais clareza. Ela estava, como sempre, certa sobre tudo. Tiago não quis que aquele discurso acabasse jamais, por isso a incentivou. Por que acha isso? Você não notou que ele se torna mais instável a cada dia? Às vezes, sinto que ele se acha a pessoa mais fantástica do mundo. E às vezes, sinto que ele se detesta. Pode apostar. Como já vai estar bêbado quando chegarmos. Ah, mas isso não diz nada sobre o seu poder de percepção. Tiago, os meninos precisam da gente. São nossa família. Se Potter fosse o tipo de cara que chora, teria se debulhado em lágrimas. Em vez disso, entrelaçou as costas de Lily com os braços e selou os lábios dos dois. Tiago, eu não... Tudo bem. Temos que descer de qualquer forma. Nossos filhos aguardam por cuidados. Ela revirou os olhos, com um sorriso. O casal passou pela mulher gorda, que soltou comentários impertinentes. Depois, seguiu pelo corredor e desceu escadas e mais escadas, enquanto repassava mentalmente as instruções para a manhã seguinte. Finalmente, chegaram ao pátio e o olhar rapineiro de Lily identificou a silhueta de Sirius. Sirius Black, você tá brincando comigo? Tiago quase conseguiu enxergar a fumaça saindo do nariz de sua namorada, ao correr escandalizada na direção de uma almofadinhas completamente fora de si e fazendo xixi no jardim. Ela ameaçou começar um discurso, mas Sirius virou bem na hora. Não vira pra cá. Ah, você está molhando meu pé.
Nunca antes fora tão vital que Tiago conseguisse prender o riso. Lily mal era capaz de formular frases coerentes, tamanho seu horror e sua indignação. Ela fez menção de puxar a varinha, mas Pontas achou sensato tomar a dianteira, pois, pela primeira vez, acreditou totalmente na capacidade de Lily para realizar uma maldição imperdoável. Com um movimento sagaz de varinha, ele limpou os sapatos da namorada. Cara, eu te deixo sozinho 30 minutos e dá nisso. Sirius riu-se da situação, respirou fundo e deixou o corpo relaxar. Na verdade, deixou o corpo tombar livremente e teve de ser salvo por Pedro. Até hoje não se sabe ao certo o que Rabicho estava fazendo ali. Pelo menos ninguém acredita em sua versão da história. Mas o fato é que ele praticamente aparatou por trás de Sirius para tentar com pouco sucesso mantê-lo em pé. Foi Tiago quem carregou o amigo para um banco de pedra próximo e Lily quem lhe deu repetidas palmas no rosto para despertá-lo. Sirius teve sorte em acordar logo, porque as palmadas da garota aumentavam com força e destreza toda vez. Ao abrir os olhos, não surpreendeu ninguém que as primeiras palavras de almofadinhas fossem inapropriadas. Você disse 30 minutos, Pontas. Impressionante. Ele piscou. Tiago riu e tomou um tapa no estômago. Nós só fizemos as malas. É sério. Eu avisei que ele já estaria bêbado. E Sirius Black desembestou em uma onda de vômito. Foi suficiente para que o olhar de Lily deixasse indignação pela ternura. Ela sentou ao lado de seu amigo e segurou-lhe os cabelos. Aquilo poderia demorar algum tempo. Onde você estava que chegou tão rápido, hein, Rabicho? O sorriso de Pedro se encheu de malandragem. Eu tava atrás daquela árvore ali. Com a Mary McDonald. Até parece. Não é tão inacreditável. A Mary já tinha me dito que até se interessava pelo Pedro. Mas só quando ele não estava sob a influência de vocês dois. Exatamente. Ela gesticulou para Pontas e almofadinhas, que novamente transbordou em vômito. Potter, por outro lado, ficou profundamente ofendido. Ele passara seus melhores anos tentando ensinar seu amigo, menos capaz, a nobre arte da conquista. Como ter ou fingir ter confiança. Como trazer seus grandes feitos de forma natural para um diálogo, até como bagunçar o cabelo e sorrir de forma certa. Pedro parecia não ter salvação. Ei, que absurdo é esse? Mas é Pontas. Acho que seguir os conselhos de vocês não dava certo pra mim. Entendeu? Porque a Mary gosta quando eu sou tímido e engraçado. Eu acho que esse lance de chegar nas pessoas funciona melhor quando a gente já chega nelas pensando na forma como elas querem que a gente chegue. Entende? Sirius finalmente ergueu a cabeça. Que coisa idiota. Pedro engoliu suas palavras e se afastou de mansinho, deixando Tiago e Lily para cuidar da nova leva de vômito expelida por Sirius. Te disse que ele é o mais preocupante? Precisamos dar um jeito nisso. Você sabe encantar água para curar embriaguez? Tiago orgulhosamente fez que sim, mas não impressionou Lily. Ótimo, vai fazer isso então. Nós vamos achar o remo. Aquela fora a cartada de mestre. Sirius ergueu-se do banco com maior vivacidez na voz. Seu semblante recuperou o brilho. Ele passou o braço pelos ombros de Lily e a levou em direção ao castelo. Lily. Tiago apreciou o que considerava ser a mais terna amizade entre sua namorada e seu irmão. Em seguida, dedicou-se à tarefa incumbida a ele. Voltou também para o castelo em busca de um copo que lhe foi entregue por Edgar Bones. Água-mente. Não foi tarefa fácil encantar a água, principalmente com Edgar reclamando em seus ouvidos sobre como seu visual estava desfeito, agora que emprestara o cachecol da Lufa-Lufa a alguém. Na terceira tentativa, obteve sucesso, e quando retornou para o baile, encontrou a seguinte cena inesperada. Pedro encostado em uma pilastra, com Mary McDonald beijando seu rosto inteiro furiosamente. Remo e Lily, no meio da pista, discutindo e gesticulando, e Sirius Black parado ao lado deles, sem entender nada. Tiago treinara seu intelecto a vida toda, para juntar pistas de forma rápida e encontrar soluções fáceis para situações esquisitas. Ele desfilou confiante pela multidão, entregou o copo a Sirius Graças a Merlin. e puxou Lily para uma valsa, aproveitando a música lenta. Lily. Nossa, música?
Ela não aceitou de primeira e questionou uma porção de vezes o fato deles não terem música de casal. A valsa começou bastante atrapalhada. A elegância não era o forte de Tiago e o forte de Lily não era deixar-se conduzir. Nenhum dos dois, porém, queria desistir e, por fim, encontraram seu ritmo próprio. Aquela valsa não transmitia a excitação para o futuro, que tanto intimidava e empolgava todos os alunos de Hogwarts. Aquela dança foi morna e acolhedora, como se o futuro já estivesse acontecendo de forma natural. Muitas vezes, soube Tiago, Lily e ele dançariam assim. Tiago, você acha que nós vamos ficar bem? Ela trouxe o corpo mais perto. Ainda girando com a música, Tiago ergueu de leve o rosto para fitar seus amigos. Pedro se afastava de mãos dadas com Mary, enquanto Sirius e Remo dividiam um longo beijo. Pontas sorriu. Sim. Acho que vamos, sim. Arrepiado. Mal sabiam que iam morrer. Meu bem, é horrível. Foi Vou isso, chorar. galera. Esse Bom, foi. Eu gostei Legal. muito. Lembrando que quem escreveu. Eu não sei quem escreveu qual, mas a Flora escreveu a do Sirius. Não sei se foi a Lu que A escreveu do Thiago. Luciana escreveu do Thiago. eu É, acho. Pode talvez. escrever do Pedro, do Remo. Cara, tá bizarro, hein, Bruno? Vou te falar um negócio. Uma fala Igual? assim, Igualzinho, né? Igual o É, cara. foi igual. Será que a gente consegue ler mais uma rapidinha do Pedro?